Tá, vamos lá mostrar o polígonos giratórios que eu fiz aqui, tá bom? A ideia da atividade é a pessoa colocar, no caso o estudante, colocar um grau, o triângulo ou o quadrado vai girar esse grau até dar 360 e formar o círculo, né? Então vamos lá, primeiro trocar o sprite, deixar o tamanho 20, colocar o fundo 6y grid, que eu acho bacana, desça 6y0, eu fui lá, adicionei a pen, tá bom? E aí quando clicado, quando iniciada a bandeira, ele vai começar a dar todo aquele tutorial, né? A primeira parte antes da atividade. Então eu coloquei para a caneta descer. Tô colocando aqui a cor da caneta. Vocês colocam a cor que vocês quiserem. O tamanho, colocando 3 para ficar naquela grossura que já tá? Vai repetir 3 vezes. Repetir o que 3 vezes? O triângulo tem 3 lados. Então a gente vai ter que fazer essa bola. Andar 120 passos, tá certo? Eu vou colocar para ela esperar 0,1 segundos só. Aí ela anda 120, para um pouquinho. Ela vai virar o quê? 120 graus, andar mais 120 passos. Para por 0,1 segundo. Tá certo? Aí, ó. Ela vai fazer isso 3 vezes. Então, dá 120 passos, vira 120 graus. Primeira repetição. Vai fazer isso 3 vezes. E aí vai se formar o triângulo. Tá bom? Depois de feito isso, a gente tem que colocar para apagar, ok? Porque senão vai ficar o triângulo lá e a gente vai mostrar o quadrado primeiro. Antes do quadrado, vocês viram que eu dupliquei, né? Só que o quadrado, como vocês viram, ele vai andar 120 terá 90 e vai virar 90 graus. E em vez de repetir 3 vezes, serão 4 vezes, porque um quadrado, aí ó, um quadrado tem 4 lados, tá bom? Então, o início tá feito. Vamos para todo o resto, né? Vamos receber uma mensagem, que é a mensagem atividade, o início da atividade. Então, essa é só a introdução. Quando receber a atividade, e agora a gente vai criar todo aquele script grandão para possibilitar a opção do grau, tá bom? Então vamos lá, quando começar de tudo, esse objeto, bottom 1, que é a bolinha verde, ela vai pro x0, y0, que é onde ela já está agora, vai apagar tudo, porque senão sempre que girar e fizer as atividades, vai ficar com o resultado de quem jogou anteriormente. Então sempre que eu clicar, ele tem que limpar tudo. Então vamos lá, quando receber a atividade, sempre perguntar, escolha um grau. Porque isso vai ter que repetir até a pessoa querer acabar, mas não vai ter um fim esse jogo, tá bom? Então escolha um grau. E aí a gente entra num problema, a pessoa pode colocar -5 ou 1 grau 400. Então a gente tem que colocar que esse grau, ele tem que ser menor que 361, é menor, e maior que 0. Ou seja, a pessoa só vai poder colocar do 1 ao 360. E se colocar um número contrário, o que vai acontecer? Digite um número de 1 a... Calma aí. Um número entre 1 e 360. Porque tá repeat until. Então vai repetir essa pergunta até a pessoa colocar a resposta que a gente quer, que é um grau de 1 a 360, tá bom? Vou pegar o esquilinho, porque eu achei fofo. E vamos lá, sempre que tocar nele, eu quero que quando toque, ele faça mudar tanto para quadrado quanto para triângulo. Então eu vou criar uma variável, modo coelhinho, porque achei bonitinho. E eu vou fazer aqui igual. Então, modo coelhinho, vou pegar a variável e inserir aqui, modo coelhinho, triângulo. Se estiver o modo do coelho triângulo, vai acontecer tal coisa. Se não, acontecer tal outra coisa. Vamos criar variáveis de quantos quadrados, linhas e triângulos, tá bom? Depois a gente vai ajustar lá em cima, tudo bonitinho. Vou tirar aqui para não aparecer. E... ok, quando aparecer isso, eu quero que esconda todas essas opções, porque não vai aparecer nesse momento, tá bom? E eu quero que ele suma e ele apareça em determinado momento. Quando a pessoa colocou tal grau, terminou de rodar esse grau, vai aparecer o coelhinho para a pessoa poder trocar, tá bom? Então, quando eu receber a mensagem aparecer, ele aparece, tá? Show. Quando eu receber a mensagem desaparecer, hide.
Quando clicar no modo coelhinho, ele automaticamente já vai começar em triângulo, tá bom? Porque aí, que momento ele entra no modo triângulo? Logo no início, porque quando clicar na bandeira verde, 7, modo coelho, do triângulo. Ok, e se ele não tiver no modo triângulo, eu vou colocar ele no modo triângulo. Se ele tiver no modo triângulo, ele vai pro modo quadrado, ok? E depois de clicar, ele desaparece, porque não é... Viu? Cliquei e desapareceu. Porque não é pra ficar aparecendo toda hora, porque pode atrapalhar todo o desenho que vai ser feito, tá bom? Então, feito isso, vamos voltar para cá. Agora a gente tem que colocar aqui, ó. Tem que repetir forever, para sempre. Mas antes disso, vamos trocar aqui. No início, sempre esconder todas essas variáveis, tá bom? Porque aí, quando a gente quiser que elas apareçam, nós mesmos vamos fazer isso, que nem estou fazendo agora. Se o coelho estiver no triângulo, vai aparecer triângulo e vai mostrar quantas linhas. E o que mais? Agora, vou ter que colocar repeat until. Until o quê? Novamente, não pode dar 360. Então, vamos fazer aqui. Vamos colocar, antes de tudo, graus totais. Porque eu quero que o triângulo repita, mas ele tem que repetir até dar 360. Porque se passar de 360, ele vai ficar indo infinitamente o triângulo. Tá certo? Lá a gente fez para ele repetir só 3 vezes aquilo. Eu vou duplicar e inserir aqui, tá bom? Então, ele vai... Vamos ver aqui, ó. Um quadrado tem 4 lados. Escolhe um grau. Ok? Ele não tá parando quando dá 360 porque ele não tá virando 360. Então, vamos arrumar isso, né? Vamos encontrar o erro. Primeiro, a gente tem que colocar graus totais, que é uma variável que a gente criou. Mas eu quero que, sempre que ele dê 120 passos, aumente a variável quantas linhas para 1. E sempre que ele repetir 3 vezes esses passos, aumentar a variável quantos triângulos para 1. E depois disso, ele tem que virar quantos graus. Mas quantos graus ele vai virar? O grau que a pessoa selecionou, que respondeu. Então, ele vai virar turns, answer, que é a pergunta, degrees, ok? E agora já tá indo. Vamos ver se ele para. Eu coloquei lá maior que 360 ou igual, porque não tem opção maior ou igual. Então, tive que fazer separado, tá bom? Quadrado, ok? Tá vendo que os quantas linhas e triângulos tá indo infinito lá em cima, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Sempre que ele acabar de repetir, zerar todos eles. Tô colocando aqui quantos... Desde o início, clicou na bandeira, já zera tudo. Aqui, eu tô colocando pro grau total, que é uma variável que eu criei. Ela vai mudar conforme a resposta. E aí, nisso, a gente vai saber se ela vai parar ou não nos 360, tá bom? Então, ok. Vou copiar e meio que colar pro quadrado, tá bom? Aí a gente faz as alterações aqui. Troca para quadrado, 90 graus, certo? Aqui tem que colocar para aparecer, esconder na verdade, e limpar o anterior. E aí vai receber a mensagem. Então, quando ele terminar de fazer tudo aquilo, deu 360, vai aparecer. Apareceu o quê? O coelho que a gente colocou lá atrás. Terminou tudo? Quantidade de triângulos e quantidade de linhas, 7 to 0. Por quê? Ah, eu coloquei um grau, zerou e deu 5 triângulos e 15 linhas. Ok, quando eu colocar o próximo grau, vai estar tudo resetado, vai começar do zero. Passo tudo novamente agora para o quadrado. Aqui só tô arrumando a posição, tá bom? Porque ele não tem que ficar lá, ele tem que ficar aqui. Else, a gente tem que arrumar o quadrado. E aí todas as configurações que a gente colocou lá, colocar aqui. Eu poderia só copiar e colar e ir alterando, mas vamos sempre fazendo manualmente, quanto possível, para ir aprendendo também, né? Erase all e vai o quê? Broadcast aparecer. Isso. Vamos ver como que tá. Se tá com algum erro, como que está funcionando, deixa eu ver.
Aqui, ah, tá. Faltou essa parte do triângulo também pro quadrado, senão o quadrado vai girar eternamente, tá vendo? Então vamos inserir um repeat, dentro de um repeat um till, tá bom? Feitas essas alterações, vou colocar aqui um toque no coelho para trocar para o próximo, para o quadrado. Acho que é muito grande, vamos deixar só toque no coelho. Aí a pessoa não sabe o que é, mas vai descobrir na hora. Tô ajustando aqui o lugar que tem que ficar. Vamos deletar esse, que não tava errado. Vamos colocar o grau 0 sempre todo o início. Aqui também o grau 0, para não ficar acumulando. Tá bom? Quadrado tá dando certo. Ó, agora em quadrado tá aparecendo quantos triângulos lá em cima, então a gente tem que ajustar isso. Mas o triângulo já tá funcionando. O coelho também. O esquilo, na verdade, né? Então é só alterar agora essa questão lá em cima, essa variável. Vamos fazer os ajustes finais. Isso está aparecendo, ó, uma posição. Agora tem que tirar o quantos triângulos para ele não aparecer. E vamos fazer o teste. Ok, arrumar a posição. Ok, tá funcionando. Perfeito. Toquei no coelho, passei o quadrado. Deu certo. Ajuste final. Pronto. E a atividade basicamente está feita.